Neste vídeo veremos qual é a origem do carnaval e analisaremos seu significado à luz da Bíblia. Todos os anos em nosso país é festejado o carnaval, onde todos podem participar das folias com trio elétricos, desfiles, etc. Mas sabe o que significa a palavra carnaval? Divertimento da carne, bagunça da carne, prazer da carne, farra, loucura, etc. Carnavale, vocábulo italiano que significa Deus a carne. É festa de muita alegria, folia e orgia. A comemoração do carnaval é de origem pagã. Desde tempos imemoráveis, no Egito Antigo, no outono, realizava-se a festa do boi Apis, animal sagrado para eles. Escolhia-se o boi mais belo e todo branco, o qual era pintado com várias cores. O boi era conduzido pelas ruas, levado até o rio Nilo, onde era afogado. Em procissão, sacerdotes, magistrados, homens, mulheres e crianças, fantasiados grotescamente, iam atrás dele dançando, cantando, em promiscuidade, até seu afogamento. Na Grécia Antiga tomou o nome de Dionísio e em Roma Bacanal, em homenagem ao deus do vinho Baco. Nessas comemorações se fechavam todos os estabelecimentos comerciais e se abriam todos os lugares de divertimento, onde a devassidão e a orgia e os prazeres sensuais eram inomináveis. Com o surgimento do cristianismo, as festas pagãs se esfriaram, mas na Idade Média, sob a tolerância da Igreja dominante, aumentou entre os povos de educação latina sob a única denominação de carnaval. No Brasil, com a miscigenação cultural afro-brasileira e com rituais diferentes, o carnaval empolga multidões e é atração turística. O carnaval é uma festa religiosa que se contrapõe ao cristianismo verdadeiro. A festa carnavalesca é culto imerecido ao falso deus Momo, que constitui ofensa à pessoa do Deus vivo, criador e verdadeiro. O rei Momo é inspirado na mitologia grega, em que Momos era um personagem mitológico que personificava a ironia e o sarcasmo. No Brasil, esse personagem mitológico foi adaptado para as festas carnavalescas, tornando-se um dos principais símbolos do carnaval. O Salmo 115, de 1 a 8, afirma que quem adora um Deus morto se torna espiritualmente semelhante a ele. Momo é Deus morto, cuja falsa duração é de 3 dias, cultuado pelos foliões e que, conforme a mitologia, foi expulso do Olimpo para ser na terra o rei dos loucos. Na Bíblia, Deus não aprova quaisquer práticas que desvirtuem o casamento e a sexualidade. O sexo foi estabelecido no Éden quando Deus uniu homem e mulher como uma só carne e não deu margem para que fosse praticado de maneira despreocupada ou inconsequente. Pelo contrário, em toda a trajetória do povo de Israel, o Senhor deixou claro que um dos segredos do êxito estaria em seguir os conselhos divinos e fugir do mau exemplo de nações vizinhas quanto à adoração de vários deuses. Aliás, a embriaguez que leva a uma dificuldade de racionalmente estar em contato com Deus, por causa da alteração fisiológica, também não tem a aprovação divina. Os episódios que envolveram Noé, Ló, o rei Elá e outros demonstram claramente que o uso de bebidas alcoólicas em excesso não teve bons resultados. Entre as grandes patrocinadoras da festa no Brasil estão as cervejarias, e até mesmo o governo faz questão de incentivar muita festa e busca por prazer sensual, desde que a pessoa use preservativos para evitar doenças venéreas ou AIDS. Ou seja, orgia, depravação sexual e embriaguez continuam sendo palavras-chave da festa dos tempos atuais. A festa é portadora de nefastas consequências ao indivíduo, à família e à sociedade. Todos os anos o governo brasileiro distribui milhares de preservativos para os foliões. Isto prova que o carnaval é uma festa de promiscuidade. Nestes dias a humanidade cai nas maiores depravações jamais vistas. Prostituições, drogas, bebedices, adultérios, suicídios, assaltos, roubos, jovens grávidas, estupros, entre outras imoralidades. Se o carnaval é uma cultura e para muitos uma festa sagrada, por que então as autoridades e educadores estão distribuindo preservativos e seringas descartáveis para os foliões? É uma festa sadia ou é uma bagunça da carne? O carnaval leva o homem para a morte e condenação, mas o Espírito leva o homem para o Calvário, para Jesus, o Filho de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. A criação humana tem duas naturezas, a natureza divina, que é o Espírito, e a natureza terrena, que é o corpo ou a carne. Em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo diz:
A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um contra o outro. O espírito inclina-se para as coisas celestiais e a carne para as coisas terrenas. A pessoa que está se divertindo no carnaval passa a ser uma pessoa carnal. Isto quer dizer que ela está andando segundo a carne. No versículo 16 da mesma carta aos Gálatas, Paulo ainda diz: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O Senhor Deus ensina o homem a andar segundo os moldes de sua palavra, e em toda a Bíblia ele adverte a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo a Bíblia, o homem que anda nas festas carnavalescas, ou seja, na bagunça de sua carne, torna-se inimigo de Deus e contra a sua palavra. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 5, 7 e 8. O carnaval é a volta das religiões pagãs e é lamentável que criaturas que se dizem cristãs festejem o carnaval, o ressurgimento do paganismo de antigas eras, irresponsável pelos danos e efeitos morais para homens, mulheres, jovens e também crianças. Diante disso, é preciso refletir sobre se há espaço para pessoas cristãs nessa festa popular. O argumento comum de muitos cristãos que vão, até mesmo em blocos organizados para esse tipo de evento, é que estão ali para influenciar, para serem o sal da terra. Só devem atentar para o fato de que o ambiente não é propício para esse tipo de intenção. Pessoas dispostas a ter o máximo de prazer sensual e carnal, muitas delas entorpecidas pelo uso de substâncias que alteram seu estado normal e de consciência, dificilmente conseguirão absorver qualquer tipo de mensagem bíblica que exija capacidade racional em seu melhor desempenho. Recordemos que Daniel, o humilde servo de Deus, não se atreveu a ingressar nas festas promovidas pelos monarcas babilônicos a fim de dar qualquer mensagem profética. Seu exemplo como excelente profissional, fiel e temente ao Senhor, falou muito mais alto e não o impediu de dar o seu testemunho. Mas você não lerá sobre Daniel misturado a uma festa pagã tentando mostrar os ensinos divinos. Além disso, há o risco de levar jovens a esse tipo de local, pois muitos deles vivem uma luta espiritual a fim de se manterem ao lado de Cristo diante de tantas tentações. Conduzi-los a um terreno em que são abertamente realizadas práticas contrárias à Bíblia é submetê-los a uma provação que poderia ser evitada. Vai causar a nítida ideia de que, afinal de contas, o pecado não é tão desagradável, visto tanta gente sorrindo, ainda que essa alegria seja passageira e motivada por uma alienação da realidade. O carnaval é pecado e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. E em Romanos 8:6, Paulo diz: portanto, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E no verso 13, Paulo continua: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Deus não tem prazer na morte e condenação do pecador, mas que todos venham ao arrependimento. Por isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, a salvação de sua alma depende só de você, da sua escolha. Vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma?